E agora nós convidamos o superintendente jurídico do Esporte Clube Bahia, senhor Vitor Ferraz, que vai falar sobre a democracia e a transparência estabelecida no Esporte Clube Bahia. O superintendente foi o que estava na apresentação do presidente, bicho. Boa tarde. O bom é que a gente vem para a apresentação e fica sabendo que foi promovido. Obrigado aí, presidente. Estou feliz agora. Terminar aqui, vou ligar para minha mulher e chamar ela para sair de férias, viajar aí. Mas vamos lá. Falar depois do presidente é uma missão complicada, porque ele fala bem pra caramba, né? E aborda vários temas que a gente ia abordar, mas a gente se esforça para trazer algo a mais para tentar esclarecer aí para vocês dois temas que são importantes. Já está ali, Léo? Me pediram aqui para abordar dois temas que são importantes, justamente democracia e transparência, que são, pelo menos eu considero, o presidente falou aqui em 4 pilares, né, presidente, dessa gestão. Mas eu considero aqui 3 pilares fundamentais para esse novo Bahia. O que é esse novo Bahia? O novo Bahia foi justamente o clube que nós vimos nascer, ou renascer, a partir da intervenção judicial. A intervenção judicial foi fundamental para resgatar o clube. Eu tive a oportunidade de auxiliar nosso amigo Carlos Ratz aí na intervenção e depois passar a trabalhar no clube. E a situação do clube era muito difícil. Eu me lembro da primeira vez que nós sentamos para discutir as finanças do clube, ali mais ou menos no dia 10 ou 11 de setembro de 2013, apenas 2 dias após a posse do presidente Schmidt, e foi assustador. Eu digo isso porque o primeiro levantamento que a gente fez, nós tínhamos, assim por alto, 4 milhões de contas a receber até o final do ano e 20 milhões de contas a pagar, vencidas ou a vencer. Eu cheguei a participar de vaquinha para comprar café e água para a sede do Mundo Plaza, porque não tinha café e água no Bahia. Não é brincadeira, essa era a realidade do clube quando a gente encontrou. O Bahia não tinha dinheiro em caixa, o Bahia devia todos os seus fornecedores, desde grama, alimentação, a situação do alojamento da divisão de base era absurda, tinha salários atrasados, direito de imagem, um passivo trabalhista imenso, que a gente ainda vai pagar durante muito tempo. Eu estimo aí, não é nem objeto aqui da apresentação, mas só para vocês terem uma noção do quadro que a gente encontrou, e que é o quadro de dificuldade que a gente tem que saber lidar diariamente. Eu estimo que o Bahia ainda vai demorar, e se continuar numa política de austeridade e continuar aumentando gradativamente os aportes que são feitos à Justiça do Trabalho, hoje só no ato trabalhista a gente recolhe, já nesse segundo semestre, R$520 mil por mês para pagar esse passivo trabalhista. E mesmo assim eu estimo que com aumentos gradativos a gente vai demorar cerca de 8 anos ainda para zerar esse passivo, caso novos passivos significativos não sejam criados. Então, é o quadro que vocês têm que ter noção, porque o passivo estimado hoje trabalhista do Bahia é de cerca de 34 a 35 milhões de reais. Claro que são números estimados, mas com base em critérios objetivos que nós temos. Mas o objetivo aqui é a gente falar um pouco sobre democracia e transparência, 2 dos 3 pilares desse novo Bahia, nascido pós-intervenção, certo? E aí eu vou começar falando sobre o nosso estatuto, que é um estatuto vanguardista. Por que o estatuto atual do Bahia é um estatuto vanguardista? E o Bahia que tem na vanguarda uma de suas principais características, né? O Bahia é o primeiro campeão brasileiro, o Bahia é o primeiro clube a representar o Brasil na Libertadores, e o Bahia é o primeiro clube a ter uma gestão transparente, democrática e profissional. Profissionalismo aqui que o nosso presidente falou bem. E existem elementos objetivos que nos demonstram que há realmente democracia e transparência no Bahia. Eu faço um desafio aqui aos participantes que procurem nos estatutos dos grandes clubes do Brasil e mostrem qual clube que tem um sistema de eleição mais democrático do que o Esporte Clube Bahia para o seu Conselho Deliberativo e sua diretoria executiva. Todos vocês que estão aqui, que forem sócios, estiverem adimplentes com suas contribuições e forem sócios há mais de um ano, em relação aos sócios contribuintes, poderão e deverão participar do processo eleitoral que acontecerá em dezembro para escolher a diretoria executiva. São os 2 únicos cargos estatutários que nós temos no clube, presidente e vice-presidente, e os 100 integrantes do Conselho Deliberativo. Conselho Deliberativo esse que é formado, tem sua composição plural
Por quê? Porque o sistema que foi estabelecido por esse novo estatuto possibilita que qualquer grupo que tenha uma representatividade mínima de votos possa integrar e fazer com que suas ideias façam parte de um dos órgãos de poder do clube, que é justamente o Conselho Deliberativo, com funções tão ricas e importantes para o clube, e aqui nosso presidente vai falar um pouco sobre isso, né? Quem acompanha um pouco do trabalho do Conselho Deliberativo, e você pode fazer isso tanto participando das reuniões, porque é uma casa aberta e receptiva aos sócios, quem acompanha através, mais recentemente, das transmissões que as mídias sociais do clube promovem, e quem acompanha também através das leituras das atas, que são todas registradas em cartório e disponibilizadas no site, sabe que eu estou falando aqui da importância que o Conselho Deliberativo tem para o clube, tanto no sentido de fiscalizar, quanto no sentido de ditar normas, zelar pelo estatuto, que é o nosso bem maior, é a nossa carta magna, certo? Quanto no sentido de transmitir aos sócios o que vem acontecendo, porque é a casa dos sócios, que representa os sócios, é o Conselho Deliberativo. Outro pilar fundamental para a democracia, para a expressão da democracia, transparência no clube, é a independência do Conselho Fiscal. Eu sou advogado, então não podia deixar de falar de lei, vou falar um monte de lei aqui, vocês vão entender por que esses itens não são apenas itens fundamentais para o Bahia, mas são uma tendência no futebol brasileiro. A legislação, a nova legislação do esporte e do futebol, e não apenas, também regulamentos, trazem como essência a observância de regras democráticas e a observância de transparência para o clube. E o Conselho Fiscal tem um papel fundamental para isso, principalmente porque o Conselho Fiscal, como bem colocou o presidente aqui, tem a obrigação de fiscalização de todas as contas do clube, todos os processos e procedimentos que são feitos no clube, com acesso irrestrito a todo e qualquer documento que eles entenderem necessário. Eles têm direito a acesso às dependências do clube, enfim, amplo acesso a tudo aquilo que for necessário para o cumprimento desse seu poder amplo de fiscalização. E o nosso Conselho Fiscal, ele é eleito pelo Conselho Deliberativo, com regras pré-definidas, ele tem o seu estatuto próprio, o seu regimento interno próprio, e tem seu funcionamento regulamentado, para que ele possa funcionar sem interferências externas, sem interferências dos outros poderes do clube, seja a diretoria executiva, seja o Conselho Fiscal. Então, são pilares fundamentais para a democracia, a transparência no clube, e a limitação dos mandatos e a limitação da possibilidade de reeleição, justamente para que os sócios sempre possam promover a oxigenação necessária para que a instituição funcione dentro da sua regularidade. E aí, aqui eu trago uma exposição dos diversos mecanismos de transparência que estão disponíveis para os sócios em um acesso muito fácil. Se você clicar, vocês vão ver aqui, se você clicar ali no site do clube, você vai lá em menu, o clube, transparência. Você vai poder ter acesso a tudo isso aqui, ó. Balanço, balancete DRE, execução orçamentária, fluxo financeiro, um boletim trimestral. Foi uma sugestão apresentada por alguns conselheiros ao clube, a fim de tornar essas informações contábeis, que nem sempre são tão acessíveis ao público leigo. Eu mesmo não entendo nada de contabilidade. Passivo, ativo, circulante, não circulante, é uma confusão. Então, a gente tentou criar alguns mecanismos com uma leitura mais fácil, mais acessível para as pessoas que não são da área, para que possam entender o que está sendo feito, o que está acontecendo com o clube. Tem esse boletim trimestral, tem as demonstrações financeiras e parecer da auditoria independente, que são exigência da Lei Pelé, estão disponíveis no clube, são disponibilizados nos prazos de lei. Temos todas as atas da Assembleia, estatuto, instruções normativas, regimentos internos do Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, da diretoria executiva, todos lá. Temos um código de ética e uma política de transparência estabelecida. Poucas pessoas conhecem, apesar de estar lá no site disponível, mas poucas pessoas acessam e têm conhecimento disso. Eu vou falar um pouquinho sobre essa política de transparência. E aqueles documentos inerentes à Lei de Responsabilidade Fiscal no Esporte, que é mais conhecida aí como FUT, que todas as certidões negativas que hoje possibilitam, por exemplo, que a gente tenha patrocínio de órgãos públicos, como a Caixa Econômica Federal. Aí, essa é a tela que vocês vão encontrar lá no site, para acessar. Aí a nossa política de transparência está lá registrada em cartório, está lá disponível para acesso na íntegra, certo? E muito do que é feito
desses documentos que são demonstrados aí, que são disponibilizados aos sócios, é justamente em cumprimento a essa política de transparência estabelecida pelo clube, certo? Que tem alguns pilares. Toda a documentação elaborada, essa política foi elaborada muito com base na Lei de Acesso à Informação e em regras de práticas de governança corporativa que o mercado hoje estabelece, certo? Ele lista todos os documentos que devem ser disponibilizados, daí o cumprimento pelo clube em relação a isso lá naquela aba de transparência no site. E garante aos associados o direito ao acesso aos documentos, claro que, como bem colocou o presidente, dentro de normas pré-estabelecidas, até para garantir a segurança dos dados, a confiança do mercado em relação ao sigilo de informações e ao sigilo de contratos, mas também observando os poderes o direito que os poderes constituídos do clube têm de acessar a esses documentos de maneira irrestrita. Então, se você é sócio, você tem direito, pela Lei Pelé, a acessar todos os documentos que são inerentes à prestação de contas. Isso está na lei, o clube também colocou em sua política de transparência, basta ter conhecimento, saber como fazer a requisição e você tem direito a acessar tudo isso. Fica disponibilizado quando da prestação de contas, o clube sempre adota, tem ali um fiscal do tempo, o cara fica, né? Placar eletrônico, pressionada. Vamos lá. E aí eu vou fazer aqui vou mostrar para vocês como a legislação tem evoluído em relação a esses temas, democracia e transparência. A Lei Pelé, a Lei Geral do Desporto, 9.615/98, que é a lei que rege, de uma maneira geral, o desporto brasileiro, tanto de uma maneira ampla, em relação a questões trabalhistas, questões contratuais, questões documentais. Então, a Lei Geral do Desporto já traz alguns dispositivos em relação à democracia e transparência, certo? Tem ali em seu artigo 2º os princípios que regem, ele lista em seu artigo 2º alguns dos princípios que regem a gestão do desporto profissional brasileiro. Dentre eles, eu listei 2, que são a transparência financeira e administrativa e a moralidade na gestão desportiva. No segundo momento, numa reforma que foi feita, a Lei Pelé é uma coxa de retalhos, né? Ela é originária de 98 e passou por diversas reformas, foram feitas diversas adaptações, inclusões. Uma delas em 2013, quando foi criado o artigo 18A, que condiciona a disponibilização de recursos públicos ao cumprimento de algumas regras, justamente de democracia e transparência nas instituições, e que passaram a ser tendência e que vão ser, a partir de agora, muito exigidas às instituições esportivas, aos clubes, às federações. Então, em 2013, o artigo 18A estabeleceu ali limite de tempo para o mandato dos seus dirigentes, como o Bahia já fazia. Por isso que eu falo que o Estatuto do Bahia é um estatuto vanguardista, porque tudo isso, quando foi apresentado à comissão de intervenção, ali na figura do Dr. Carlos Ratz, eram ideias, como o Mário colocou aqui, eram discutidas pelos grupos de oposição. A Revolução Tricolor sempre bateu muito forte na necessidade de profissionalização de gestão, democratização, transparência, e já apresentou, lá em 2013, para o Carlos Ratz, um projeto de reforma do Estatuto que contemplava diversos desses itens. Tanto que, quando foi instituída a Lei de Responsabilidade Fiscal no Esporte, que a gente vai abordar mais para frente um pouco, o Esporte Clube Bahia teve pouquíssima dificuldade para se adaptar, teve que fazer apenas um pequeno ajuste em seu estatuto para cumprir na íntegra as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal no Esporte. Então, ali no 18A, foi instituído o limite do mandato e a limitação a apenas uma reeleição, regras transparentes de gestão, a necessidade de um conselho fiscal autônomo, independente, que o Bahia também já instituiu desde 2013 na reforma do seu estatuto, a fixação estatutária de princípios de gestão democrática, a transparência de gestão, meios que garantam aos associados acesso às informações relativas à prestação de contas, conforme é feito pelo clube. E o artigo 46A fixa a obrigação dos clubes de divulgarem suas demonstrações financeiras até o final do mês de abril de cada ano em relação ao exercício anterior, o que também é cumprido pelo Esporte Clube Bahia de maneira satisfatória. Posteriormente veio a Lei de Responsabilidade Fiscal no Esporte, que era uma necessidade dos clubes. E aí vale
vocês compreenderem qual o contexto que essa lei de responsabilidade fiscal foi criada. Para quem não sabe, já existiu Refis 1, Refis 2, Time Mania, Refis da Copa, Refis da Crise. Todos esses programas de refinanciamento de débitos tributários federais dos clubes foram criados sucessivamente para possibilitar que os clubes regularizassem a sua situação tributária. Porque se estima que, a estimativa é que os clubes do Brasil hoje devam cerca de 6 bilhões de reais à União em relação à Procuradoria-Geral da Fazenda e à Receita Federal do Brasil. E diversas tentativas de regularização dessa situação foram feitas através dessas leis todas que eu me referi aqui e nunca efetivamente houve êxito. Por quê? Em um primeiro momento os clubes aderiam e na primeira dificuldade no campo, como o presidente falou aqui, e daí a necessidade de você ter uma gestão que tenha bem definidos os seus objetivos e que saiba administrar isso, porque futebol, quando a emoção bate, é muito fácil contratar. Se o presidente quisesse sentar aqui em 2 horas, gasta 10 milhões de reais, é bem gastos. Muito fácil. Agora, ter a responsabilidade de gerir a instituição sem deixar um novo passivo, como o presidente vai encerrar o mandato ao final do ano, e 1/3 de tudo que for arrecadado, certo, presidente? Ao longo desses 3 anos de gestão, vão ter sido gastos com o pagamento do que a gente chama de passado. Por quê? Porque esse não é um privilégio só do Esporte Clube Bahia, não. Diversos clubes do Brasil passam por situação semelhante, porque as gestões irresponsáveis, as gestões até temerárias, lamentavelmente, era uma regra no Brasil. Então, quando se instituiu a Lei de Responsabilidade Fiscal no esporte, o governo, para isso, exigiu uma série de contrapartidas até então nunca exigidas. E essas contrapartidas tinham como pilares, e aí eu fiz questão de transcrever aqui o artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal no esporte, porque ele é muito emblemático. Porque ele diz o seguinte: esta Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte estabelece princípios e práticas de responsabilidade fiscal e financeira e de gestão transparente e democrática para entidades desportivas profissionais de futebol, cria o Programa de Modernização da Gestão de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro, o PROFUT, o famoso PROFUT, e dispõe sobre gestão temerária no âmbito das referidas entidades. Por isso que o presidente falou aqui que hoje, se ele sair da curva, é o patrimônio dele, patrimônio de Pedro, são os 2 dirigentes estatutários do clube, que estão em risco, porque há cada vez mais uma tendência em se implementar essas práticas e responsabilizar civilmente os seus gestores em caso de desvios dessas condutas. E aí foi instituído o PROFUT, o programa que possibilitou o refinanciamento dos débitos dos clubes já vou acelerar aqui, mediante essas contrapartidas que são justamente, vamos lá, são esses requisitos principais aqui relacionados à democracia e transparência, certo? Por quê? Porque quando você adere ao programa, se você se você não mantiver a instituição rigorosamente cumprindo diversos requisitos, dentre os quais esses que eu listo aqui, você está arriscado a ser descredenciado do programa, perder os benefícios que foram concedidos, tanto em relação ao parcelamento, quanto aos descontos de juros, multas e etc., que possibilitam, inclusive, uma diminuição desse passivo, certo? Então, mais uma vez, a legislação exige a fixação do mandato e a limitação da possibilidade de reeleição, porque nós vimos, no Bahia nós vivemos muito isso, pessoas sucessivamente se mantêm, as mesmas pessoas ou os mesmos grupos se mantendo à frente das instituições, e a alternância do poder é fundamental para que se exerça a democracia nas instituições. A autonomia do Conselho Fiscal também foi um dos pontos mais abordados pela Lei de Responsabilidade Fiscal no Esporte. Recentemente, nós tivemos a oportunidade de receber uma visita do presidente da APFUT, que é o órgão criado pela Lei de Responsabilidade Fiscal no Esporte, justamente com o objetivo de fiscalizar o cumprimento pelas instituições que aderiram ao programa. E um dos pontos que ele citou foi justamente que muitos clubes sequer tinham regimento interno dos seus conselhos fiscais e estavam buscando, correndo atrás da regularização. Por quê? Porque a APFUT, no exercício da sua função de fiscalização, está exigindo que eles cumpram esses requisitos, e eles têm esse como um dos principais requisitos.
Por quê? Porque se o órgão interno, que é responsável pela fiscalização, não tiver garantida a sua autonomia de funcionamento, qual é a garantia que os externos vão ter de que realmente esse clube está funcionando de maneira democrática e transparente, certo? E aí, ele também, a lei de responsabilidade também exige que sejam observados os critérios para a publicização das demonstrações contábeis que são padronizadas. Está se buscando, o Conselho Nacional de Contabilidade está fazendo um trabalho, e o Bahia tem até o privilégio de ter um de seus profissionais inseridos no grupo de trabalho responsável por fazer esse estudo inicial, que é o nosso controller, Daniel Simões. Eles estão elaborando um manual de boas práticas que deve ser seguido pelos clubes em relação à exposição e consolidação das suas demonstrações contábeis. São questões muito importantes também. Uma questão ainda mais nova, que está em voga agora, nesse momento, é a questão da licença, do regulamento de licença de clubes. Além de todas as leis, a Lei Geral do Desporto, a Lei de Responsabilidade Fiscal no Esporte, a regulamentação da Lei Geral do Desporto, a CBF também tem os seus regulamentos internos. Nós temos regulamento de transferência, nós temos regulamento geral de competições, regulamentos específicos de competições, e o novo regulamento que está sendo instituído pela CBF é justamente o regulamento de licença de clubes, que já existe na Europa, já existe em outras federações, e está sendo trazido agora para a Conmebol e sendo incorporado pela CBF. Todos os clubes, para funcionar, claro que isso é uma coisa gradativa, mas todos os clubes, para funcionar, vão precisar ter uma licença que vai ser concedida justamente no caso do Brasil, pela CBF. Então, a partir do ano que vem, para um clube brasileiro participar de competições organizadas pela Conmebol, ele vai precisar que a CBF tenha concedido uma licença de funcionamento, uma licença de participação. E essa licença é concedida mediante o cumprimento de uma série de requisitos. Requisitos desde infraestrutura, de estádio, centro de treinamento, requisito de profissionais, profissionais em diversas áreas, na divisão de base, etc., mas também requisitos de democracia e transparência nas instituições. E aí, alguns dos objetivos do regulamento é o quê? Conferir maior transparência às administrações praticadas, conferir maior transparência, abrangência e credibilidade às informações financeiras divulgadas pelo clube. Inclusive, o setor da CBF responsável pela área de licença, na figura lá do doutor Enio Gualberto, que é o responsável da CBF por isso, eu fui indicado pela diretoria para funcionar como responsável pela interlocução com a CBF. Já recebemos a visita da comitiva da CBF, que está responsável por isso, já estamos nos adequando a esse regulamento. E a CBF está em contato também com a APFUT, porque hoje os órgãos se comunicam muito. Então, eles estão em contato para que todo esse trabalho, tanto da APFUT, pela fiscalização em relação ao Profut, quanto da CBF em relação ao regulamento de licenças, seja feito de maneira integrada e haja uma consonância aí nos procedimentos adotados. Dentre os requisitos para a obtenção da licença estão a obrigatoriedade de aderir aos padrões de gestão financeira e submeter as demonstrações contábeis para a empresa de auditoria independente. Essa prática que também já é feita pelo Bahia desde a intervenção, quando a empresa Performance fez a primeira auditoria no Bahia e continua procedendo assim desde então. E aí, o que temos de mais novo é o projeto da nova Lei Geral do Desporto, que está tramitando no Senado Federal e que, mais uma vez, como eu falei, seguindo essa tendência, abrange também essas questões referentes à transparência de gestão, à democracia, na democratização das instituições, limitando o período de mandato, limitando possibilidade de recondução aos cargos estatutários. Então, essa aqui, senhores, é uma tendência e que o Bahia já adotou desde 2013, mas que são fundamentais para a organização das instituições, mas também tem um reflexo muito grande em relação ao meio externo, porque a adoção desses procedimentos aqui trazem a confiança do mercado no sentido de investimento, mas também em relação aos sócios, a todos os atores do futebol em relação à instituição.
Nós temos, se você acessar nosso site, você vai ver que tem lá na nossa página de transparência uma definição do Fernando Ferreira, que é economista, especialista em gestão de marketing, que ele fala o seguinte: quanto mais transparente a instituição, mais confiança o mercado tem e, com isso, mais predispostos os agentes estarão a fazer negócios com ela, desde investidores e patrocinadores e até os próprios jogadores, que veem nas instituições mais confiáveis uma maior chance de ter cumprido os compromissos acertados entre as partes. E a gente sente isso na pele, né, presidente? Porque quando nós entramos lá, contratar um jogador para o Bahia não era fácil. Hoje, quando se fala em contratar um atleta para o Esporte Clube Bahia, a dificuldade que a gente tem muitas vezes é escolher esse atleta, porque as possibilidades existem, as portas do clube hoje estão abertas e o meio externo enxerga o Bahia como um bom local para estar, para interagir, para contratar, porque o Bahia está aos poucos recuperando essa credibilidade. Então, há um ciclo virtuoso que se forma a partir de democracia, transparência e profissionalização das gestões. Certo? Eu trouxe um vídeo aí para mostrar justamente, na semana passada, coincidentemente, saiu uma reportagem na Folha de São Paulo falando sobre uma instituição chamada Atletas do Brasil, Atletas pelo Brasil, que é presidida, uma associação, Atletas pelo Brasil, presidida pelo Raí, que firmou um convênio com algumas empresas para estabelecer, criar um rating de empresas para que as entidades esportivas façam sua autoavaliação em relação a critérios de transparência, democracia, profissionalização das suas gestões. Por quê? Porque eles consideram o cumprimento desses requisitos, vão ser listados mais ou menos 400 indicadores, para que essas empresas que têm interesse em investir no futebol tenham um retorno e saibam quais são as instituições em que eles podem ter confiança em investir. No momento que a gente vive uma crise ética, moral tão forte no nosso país, algumas instituições têm procurado se atrelar a sua imagem a empresas, instituições, sejam elas esportivas ou não, que tenham democracia, transparência, boa gestão, profissionalização na sua gestão, como pilares para o seu funcionamento. Porque elas entendem que, dessa forma, o meio externo e o seu público-alvo vão lhe atribuir mais credibilidade. E aí, quem tiver interesse pode fazer a busca aí e achar essa reportagem. E também teve uma matéria recente sobre isso no Esporte Espetacular. E a gente vai mostrar aqui para vocês entenderem a importância desse tema para o esporte. Empresas que patrocinam ou que pretendem patrocinar o esporte nacional poderão ter mais segurança do que dinheiro. E o dinheiro pode ser muito bem usado. É o Pacto pelo Esporte, que o Renato Peters explica pra gente. A escalação é de time grande. É um timaço, né? Que além dos empresários, governo, atletas, entidades esportivas, tem também um time de apoio de luxo. Os representantes de diversas entidades que fazem parte do Pacto do Esporte assinaram a adesão a um rating, termo em inglês do mundo dos negócios. Significa a classificação da qualidade de uma empresa. O Instituto Ethos e uma consultoria privada vão realizar o projeto. Clubes, federações e confederações podem aderir. A partir de agora, as entidades esportivas poderão ter um caminho, um direcionamento de como fazer para atingir o modelo de governança desejado. E o que vai ser levado em conta nessa avaliação? A gestão, a integridade e a transparência. Quem assinar o pacto vai primeiro passar por um diagnóstico interno, que depois vai ser confrontado por uma consultoria independente. Daí os dados dessa avaliação vão ser divulgados publicamente. Servirão como demonstrativo do grau de risco para os investidores, no caso, os patrocinadores. É essencial ter uma transparência nesse ponto e uma governança para a gente poder entender para onde que vai aquele patrocínio, quais são os principais objetivos daquele patrocínio no médio e longo prazo. Os primeiros resultados devem sair no começo do ano que vem. Ferramenta importante para quem luta pelo financiamento público e da iniciativa privada. O momento pede isso, o momento pede mudança, né? Eu acho que a melhor ferramenta do que o esporte não existe. O esporte pode também, com essa transformação, ser um exemplo para o país também, na questão de gestão e disposição para se mostrar mais transparente. E aí a gente vê agora a imprensa, que normalmente eu estou vendo Vitor Vilar ali, meu xará, jornalista do Correio,
E você vê que a imprensa passa a se interessar por esses temas, porque até pouco tempo atrás o esporte era só bola na rede. Assim como a torcida muitas vezes só observa isso, mas há muito mais por trás do esporte, e fazer um clube forte, fazer um Bahia forte, passa necessariamente pela modernização das suas práticas de gestão, pela adoção de procedimentos de austeridade, de controle, de profissionalização dos setores, de democratização da instituição, de transparência, para agregar valor à sua marca, como o presidente colocou aqui. Eu tenho certeza que isso é fundamental para que a avaliação do clube melhore bastante. O presidente falou que alguns profissionais do clube têm feito cursos, eu estou participando de um curso agora de gestão esportiva na CBF, e assim, é muito satisfatório a gente ver que no meio esportivo as pessoas já começam a reconhecer, e eu falo isso a nível nacional, as pessoas já começam a reconhecer o pioneirismo do Bahia em relação a itens como profissionalização, democracia e transparência. Eu sou abordado constantemente durante as aulas por pessoas de diversos locais do Brasil, desde os centros mais conhecidos, Rio e São Paulo, pessoas do Sul, pessoas de clubes aqui do Nordeste, querendo saber o que foi feito pelo Bahia para promover essa verdadeira revolução em termos de gestão. Tem 10 ou 15 dias que Rodrigo, um amigo, advogado do Atlético Paranaense, me ligou para saber como é que a gente tinha feito para remunerar o presidente e o vice-presidente. O Bahia foi o primeiro clube a remunerar os seus dirigentes estatutários. O rival, recentemente, fez uma alteração estatutária e me parece que já está implementando a remuneração. O São Paulo está agora remunerando os seus dirigentes. E o Bahia, desde 2013, já tem sua regra estatutária que determina que eles sejam remunerados, que prestem dedicação exclusiva ao clube. E hoje o Bahia é uma referência nacional em relação à democracia, transparência e profissionalização. E, com isso, eu me despeço e agradeço a todos pela atenção.